com Cristo, né? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a você que está participando conosco desse vídeo, que vamos estar trazendo a aula do primeiro trimestre do ano de 2021. Eu sou o pastor Clodomir, sou coordenador desse canal e dentro desse canal a gente vai estar aplicando aqui lições bíblicas e precisamente nós vamos estar trazendo para você as aulas do nosso primeiro trimestre na revista aqui da Escola Bíblica Dominical, que tem como título o verdadeiro pentecostalismo, viu? Atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Eu sou o pastor Clodomir, somos ali do Campo 7, da Igreja Assembleia de Deus, IEAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Imperatriz, Campo 7, na gestão do pastor presidente Célio Henrique. Nós estamos aqui também com o pastor Cláudio, também ali inserido no Campo 7. O pastor Cláudio é meu irmão duas vezes, meu irmão em Cristo e também meu irmão de sangue. Pastor Cláudio, nós estamos aqui hoje trazendo para o nosso telespectador do nosso canal do YouTube a lição da nossa Escola Bíblica Dominical que está no primeiro trimestre de 2021 com a lição O Verdadeiro Pentecostalismo. Meu amado, você pode se apresentar ao povo aí do nosso canal, eles vão te conhecer e nós vamos estar trazendo hoje aqui a indagação e a doutrina da nossa lição de hoje, explanada pelo pastor Cláudio. Olá, paz do Senhor, meu nome é pastor Cláudio e eu estou ali pela misericórdia do Senhor, no Campo 7, presidida por pastor Célio Henrique, juntamente com meu irmão também, que é pastor, e pela graça de Deus, nós tomamos de conta ali da superintendência da Escola Bíblica Dominical naquele campo. E nós estamos com esse trabalho, com o intuito de trazer uma palavra de ensino pedagógica aos corações daqueles que vão nos acompanhar diante desse trabalho tão abençoado e abnegado que é o trabalho da Palavra de Deus. Nós temos aqui a revista, como já foi aqui apresentada pelo pastor Clodomir, sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? Falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos essa vertente pentecostal, que é sobre ela que nós vamos discorrer este conhecimento, que é tão amplo, mas que ele é muito especial para a nossa vida diária. Uma vez nós fazendo a aplicabilidade desses textos em nossa vida, só temos a ganhar e somar para a nossa vida espiritual e ministerial. Nós vamos aqui estar externando o primeiro capítulo, que tem como título A Pessoa do Espírito Santo. Você pode estar vendo aí na tela. A Pessoa do Espírito Santo, a lição número 1. Essa lição vai ser decorrida ou vai ser estudada na Assembleia de Deus no próximo dia 3, né? O primeiro domingo do ano, do mês e também do ano. O texto áureo, como você está vendo aí na tela, está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E tem: Então, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Pastor Cláudio, nessa lição de hoje, nós também vamos fazer a leitura bíblica em classe. Gostaria que o pastor Cláudio lesse a leitura bíblica em classe, que está aqui na lição de hoje. Só pegando um gancho aqui a respeito do texto áureo, a qual nós estamos aqui na nossa primeira lição, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo vai apontar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Antes da leitura bíblica em classe, pastor Clodomir, eu gostaria que nós estarmos lendo alguns textos da Bíblia Sagrada, só a título de curiosidade, né? Efésios capítulo 4, para Paulo discorrer e escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha algo em mente. O que é entristecer o Espírito Santo? Então começa no versículo de número 17 do capítulo 4, essa pequena parte da Bíblia chamada também de perícope, né? Uma parte da Bíblia. Efésios 4, versículo 17, vai dizer
como era entristecer o Espírito Santo. Vamos lá? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pode continuar. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você perceba que quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual está selado para o dia da redenção, Paulo está falando que a igreja de Éfeso estava passando por um processo de maturidade cristã, aonde, nos textos que foi lido pelo pastor Clodomir, diz exatamente que o povo andava uma vida de ignorância, uma vida de pecado, uma vida de ira, de mentira, e o texto vai dizer que aquele que roubava não roube mais. Então, quando chega no versículo de número 30, Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito de Deus. Por quê? Porque se entristece o Espírito de Deus no contexto da história ali, fazendo essas coisas a qual Deus se desagrada, né? Então, quando Paulo, meus queridos, eles vão falar a respeito de não entristecer o Espírito Santo de Deus, ele está falando aqui que a pessoa tinha que deixar a mentira, deixar a ira, deixar um entendimento de ignorância espiritual, porque estas coisas é quem faz o Espírito Santo se entristecer conosco. É por isso que no próprio capítulo 5 de Efésios e versículo 18, Paulo fala assim, não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se encher do Espírito é literalmente fazer as coisas concernente a Deus. Nós estamos aqui, pastor Clodomir, com a leitura bíblica em classe, a qual o senhor falou, para a gente estar lendo, né? E eu gostaria aqui de compartilhar com todos aqueles que estão ouvindo, né? E vendo este vídeo. João, capítulo 14, versículo 16, eu vou estar lendo um texto e o pastor Clodomir lê outro texto. Versículo 16 do capítulo 14 de João. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vós tenho dito. João, capítulo 16, versículo 14, termina a leitura bíblica em classe assim. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Perceba que nesses textos tem algumas lições a qual nós podemos extrair para a nossa vida. Jesus Cristo, que é o dono destas palavras aqui, ele vai falar de uma promessa, né? E esta promessa está no versículo 6. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Nesse tempo, ainda não tinha a igreja recebido o Espírito Santo, porque não havia igreja. A igreja ainda era algo que estava sendo projetada até Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas Jesus vai dizer como é que aquela igreja poderia se firmar e ter seu fundamento e seus pilares. De acordo com a promessa, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Esta palavra outro Consolador, ela aponta para outro da mesma essência, ou outro igual a mim. Então, da mesma forma que é o Deus Pai, pastor Clodomir, o Deus Filho é o Deus Espírito Santo também. E esta promessa, ela permeia em nosso meio, através de Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, enviou seu Espírito Santo, se cumpriu uma promessa de Joel, capítulo 2, versículo de 25 em diante,
para que a igreja fosse agora conectada e governada pelo Espírito Santo, né? Então nós vamos estar lendo aqui a introdução. Eu gostaria que o pastor Clodomir lesse para nós aí alguns pontos dessa introdução para a gente estar começando esta grande aula, que é de grande valia. Nós temos aqui a introdução, como você vai acompanhar aí na tela. Você pode ver que tem aqui. O tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilha. Repare, o ponto central diz assim, ó, a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos aqui, pastor Cláudio, o Espírito Santo como pessoa. É claro que na sua grande maioria, a fé cristocêntrica, ela tem fé no Espírito Santo. E também temos a doutrina da Trindade, que esse nome não está na Bíblia. Porém, a doutrina do Espírito Santo, do Pai, Filho e Espírito Santo, né, está na Bíblia, a doutrina das três pessoas distintas. E muitos nos questionam sobre a questão do falar em línguas. Umas denominações não acreditam, mas nós também respeitamos as pessoas que não acreditam falar em línguas dos pentecostais. Porém, também nós somos também respeitados por algumas dessas denominações que são dessas igrejas mais reformadas. De fato, existem vertentes teológicas e uma série também de denominações, né? Nós somos, por exemplo, uma denominação, uma igreja chamada por Dr. Wilmington, né? Que é o Guia Teológico de Wilmington, que é muito bom, e eu até recomendo para você estar adquirindo esse material, porque ele é um material teológico e muito bom e útil para a nossa vida espiritual, seus estudos. Então, o que existe são igrejas neopentecostais, igrejas tradicionais e igrejas pentecostais. Há uma distinção entre ambas, né? Nós, por exemplo, não estamos aqui para debater ou fazer uma apologia, uma defesa da fé, para poder dizer os pontos negativos e positivos de ambas. Mas estamos aqui para poder dizer que nós somos uma igreja pentecostal, acreditamos no batismo no Espírito Santo, aonde a pessoa, quando tem uma experiência com Deus, segundo a Bíblia Sagrada, os discípulos que andavam com Jesus antes da descida do Espírito Santo e antes mesmo de Jesus ser morto e crucificado e ao terceiro dia ressuscitar, a Bíblia vai dizer que alguns deles, ou na sua maioria, não eram convertidos. No caso de Pedro, onde Jesus chega a dizer para Pedro, o pastor Clodomir, assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo e eu rogarei ao Pai para quando tu te converteres. Já João e Tiago, por exemplo, pede para que Deus desça fogo do céu e venha destruir aquela cidade. Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 20 em diante do Evangelho de Jesus segundo João, é que o texto vai dizer que Jesus Cristo, Judas já havia morrido, Jesus Cristo se apresenta que as portas estavam cerradas e os discípulos estavam lá dentro daquela casa com medo dos judeus. Jesus se apresenta no meio deles e ali ele fala: Pai, seja convosco, e vai discorrer uma série de conversas ali. E Jesus vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Que uma coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, uma outra coisa é você receber o Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, ele já recebe o Espírito Santo, se a conversão for sincera. Mas quando a pessoa está com a conversão sincera, ele vai buscar os dons sobrenaturais, as operações e os dons ministeriais. Então, o Espírito Santo vai dar como quer para a edificação da sua igreja esses dons espirituais. Por isso, nós somos uma igreja pentecostais e acreditamos que a igreja primitiva, da mesma essência que eles receberam o Espírito Santo e fazem coisas milagrosas, extraordinárias, o homem também tem a capacidade de fazer, se Jesus Cristo assim quiser atuar no meio dele. Nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Temos 3 subtópicos. Temos o tópico da divindade, temos o tópico da personalidade e temos o tópico da atributos divinos. Gostaria que o pastor Cláudio, resumidamente, falasse sobre esses 3 tópicos, né? Divindade, personalidade e atributos divinos. São 3 tópicos que são essenciais para a vida de todo crente pentecostal, para poder estar aprendendo, né? Porque uma coisa é falar que
que é cheio do Espírito Santo, mas uma coisa é também entender o que é ser cheio do Espírito Santo, ter essas virtudes. Na divindade, por exemplo, diz assim, ó, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Por que a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras?